Olá, pessoal. Então agora nós vamos falar da prejudicial do mérito. Prejudicial do mérito. E não estou apresentando, né? Vamos falar da prejudicial do mérito. A prejudicial do mérito é uma só. É a prescrição, tá? Que está no artigo 11 da CLT. Tá? Está no artigo 11 da CLT. Gente, o que diz o artigo 11 da CLT? O artigo 11 da CLT ele diz o seguinte, que o empregado ele tem 2 anos para entrar com a ação. Para entrar com a ação do término do contrato. E tem que cuidar ao J82 e ao J83, ambas da SDI 1 do TST. Por quê? Porque a J82, ela diz o seguinte, quando que o contrato termina? O contrato termina após expirado o prazo do aviso prévio, seja ele trabalhado, seja ele indenizado. E a OJ83 diz, a prescrição somente começa a fluir depois do término do aviso, ou seja, elas em conjunto. Por exemplo, ontem eu recebi uma inicial. Eu tenho um advogado lá do Rio de Janeiro que ele não faz trabalhista, mas ele diz que pega muita ação trabalhista. E daí ele perguntou se eu faria todas as ações dele. Eu, tá ok, ele me mandou uma. E daí ele disse, doutor, tu faz essa, cuida da prescrição. Eu, tá. E daí ele me mandou e ontem ele me perguntou, doutor, já foi ação? Gente, tu me mandou 2 dias? Daí ele só mandou, cuida que está por encerrar a prescrição. Tipo, mas por 2 dias tem que avisar, né? E daí eu, não fiz. Doutor, cuida da prescrição. Tá, eu fui olhar lá a entrevista. Ele tinha terminado o contrato 11/8 da entrevista. Poxa, terminou 11/8, projeta os 30 dias do aviso, 11/9 já foi. Cara, já foi, cara. Ó, tu tem que ser mais específico quando me avisa. Né? Por quê? Porque eu sempre projetei o aviso. Claro que daí depois a gente foi ver, ele preencheu, deu sorte, porque ele preencheu errado a entrevista, né? Então, inclusive, daí ontem mesmo eu já peguei, já ajuizei a ação, tá? E aqui, podendo cobrar os últimos 5 anos, da data do ajuizamento. Aqui, vamos fazer o seguinte. Tu entrou na empresa em 1º de janeiro de 2015 e saiu em 19/9/25, tá? Aqui, início, e aqui o fim. Se tu entrar com a reclamatória trabalhista nesta data, tu vai poder cobrar os últimos
5 anos, que vai ser 19/9/2020. Se tu entrar com a reclamatória trabalhista em 19/9/26, vai poder cobrar os últimos 5 anos da data do ajuizamento. Ou seja, se tu demorar 1 ano para entrar com a ação, tu vai perder 1 ano de direitos. E se tu entrar com a ação no dia 20/9/27, houve a prescrição. Por quê? Foi 2 anos mais 1 dia. O parágrafo 1º, ele vai dizer que não tem prescrição para ações de reconhecimento de vínculo para fins de aposentadoria ou acesso a documentos, como, por exemplo, acesso ao PPP, né, o documento PPP, tá? Que é para que tu consiga se aposentar. E aqui nós também vamos mencionar o artigo 440 da CLT, que fala que não tem prescrição para o trabalhador menor. Observação: até completar 18 anos. Completou 18 anos, começa a correr a prescrição. Tá? Completou 18 anos, começa a correr a prescrição. Agora vamos para o parágrafo 2º, que ela vai explicar a prescrição quinquenal, total ou parcial. Vamos fazer diferente. Quinquenal, que é os 5 anos, ela pode ser total ou parcial. Total não pode mais cobrar. Parcial ainda pode cobrar. Então, para isso, nós vamos ter que pegar um exemplo. Vamos fazer aqui uma linha do tempo. Tu começou a trabalhar em 1º de janeiro de 2015 até 19/9/25. E em 1º de janeiro de 2018, a empresa deixou de pagar FGTS e deixou de pagar o Vale Alimentação. E aí a minha pergunta é, aqui tu entra com uma reclamatória cobrando o FGTS e o Vale Alimentação. Pergunto, tendo em vista que eles foram retirados em 2018, está prescrito ou não? Esse é um dos temas, para mim, mais difíceis do direito do trabalho. Tá? Gente, o FGTS é um direito previsto em lei, ou seja, ele é obrigatório.
E sendo obrigatório, assim como é férias, 13º, né, os próprios salário, adicional de insalubridade, aqueles direitos que a lei obriga a empresa a pagar, que não é um pagamento voluntário, tá? Eles têm prescrição parcial. Ou seja, muito embora o ilícito ocorreu em 2018, pode cobrar os últimos 5 anos. Ou seja, o FGTS eu posso cobrar de 19/9/2020 em diante. Agora, o Vale Alimentação não é um direito previsto em lei. Logo, ele não é obrigatório. Nesse caso, a prescrição é total. Nesse caso, teria até 5 anos para cobrar. Nesse caso, em 2/1/23, houve a prescrição. Por que eu botei 2? Porque passou 5 anos e um dia da retirada do direito, tu não cobrou, houve a prescrição. Lembrando, gente, que sempre tem que observar. Aqui eu dei um exemplo, né, que retirou e o contrato continuou. Caso termine o contrato, tem que observar o prazo de 2 anos. Tá? Tem que observar o prazo de 2 anos. Tá? Então, explicamos aqui o parágrafo 2º, explicamos o parágrafo 1º. Agora vamos para o parágrafo 3º, que é a hipótese de interrupção, que é quando a prescrição recomeça, que vai ser aplicado na hipótese de arquivamento ou extinção sem resolução do mérito. Como assim, professor? Vamos lá. O término do contrato foi no dia 1º de janeiro de 2015. E no dia 1º de janeiro de 2017, tu entra com a reclamatória trabalhista. Tá? E daí no dia 1º de março de 2017 é marcada a audiência. Tá? Tu entrou com a ação pedindo hora extra e hora noturna. Daí tu marcou a audiência e tu não compareceu. Se tu não compareceu, arquivou. Meu Deus, e agora? Não tem problema, vamos entrar de novo. Vai lá no dia 10/3/17, tu entra com uma nova reclamatória trabalhista. E aí tu pede hora extra, hora noturna e o teu cliente narra um dano moral. Pergunto. Está prescrito ou não está? A resposta aqui é não está, não está e sim, prescreveu. Por quê? Porque se tu parar para pensar,
por uma questão de lógica, porque este pedido não está aqui. Os mesmos pedidos, pode. Por quê? Porque quando tu ajuizou esta ação, ocorreu a interrupção. O que seria interrupção? Mais 2 anos para entrar com a mesma ação. Com a mesma ação. Ou seja, para pedir hora extra e hora noturna, teria até 1/1/19. Como entrou em 10/3, não está prescrito. Tá? Então, não está prescrito. Vamos fazer mais quadro, né, gente? Vamos fazer mais quadro. Vou fazer mais quadro aqui. Para continuarmos a nossa aula. Continuarmos o nosso vídeo. Gente, agora nós vamos tratar... Aqui eu não vou falar da prescrição intercorrente, que não é um objeto. Isso tu vê na parte da execução, tá ok? Isso tu vê na parte da execução, tá? Vamos pegar algumas súmulas. Súmula 153 do TST. Para alegar prescrição pela primeira vez, somente até o TRT. Logo, tá? Se tu eventualmente se esqueceu na contestação de alegar prescrição, tu ainda pode alegar em sede de recurso, tá? Súmula 156 do TST, tá? A prescrição bienal referente a 2 anos, aos 2 anos do término, tá? Aquela, somente do término do último contrato. Esta é uma súmula para quando tem 2 contratos. Como assim, professor? Vamos lá. Tu trabalhou de 1º de janeiro de 2015 até 1º de janeiro de 23. Daí tu saiu, daí depois tu voltou em 1º de agosto de 23 até que primeiro contrato, até 19/9 de 25. E aqui, quando terminou esse contrato, tu entra com a reclamatória. Daí, aqui é o segundo contrato. Aí a empresa vai alegar o seguinte, ó, daí tu entra com a ação pedindo o quê? Os últimos 5 anos. Tu vai cobrar de 19/9 de 20 em diante, tu vai cobrar esse aqui. Daí a empresa alega e diz o seguinte, ó, tu não pode cobrar nada do primeiro contrato porque já passou 2 anos do primeiro contrato. Não, nos termos da súmula 156, o prazo bienal só começa a contar do segundo. Então, mesmo que já tenha passado 2 anos do término do primeiro contrato, como são contratos descontínuos, eu ainda posso fazer essa cobrança. Tá?
último ponto que eu quero falar com vocês. OJ 375 do TST. A percepção ou afastamento por INSS não suspende a prescrição, vírgula, salvo incapacidade total do trabalhador. Ou seja, o cara está em auxílio-doença e daí ele entra com a ação e diz lá no tópico que a prescrição ficou suspensa porque ele estava afastado do INSS. Não. Só vai estar afastado, nublou, só vai estar afastado, só vai estar suspenso se no teu afastamento por INSS ocorrer uma situação tipo tu ficou em coma ou tipo perda da memória. Do contrário, não, tá? Do contrário, não vai estar correndo normalmente a prescrição, tá? Gente, era isso. Finalizamos aqui. Espero que tenham gostado aí desta aula. Forte abraço.